Olá, aqui é a Lidiane Kerley do canal Confeitaria Refinada. Sejam muito bem-vindos à terceira aula da nossa série de vídeos. Nessa semana você vai descobrir como se diferenciar na confeitaria, oferecendo kits personalizados exclusivos em pasta americana, triplicando assim o seu faturamento e fidelizando o seu cliente, tendo encomendas para todos os meses. Nesse vídeo de hoje você irá aprender o passo a passo de como fazer a decoração do bolo em pasta americana. Eu vou te ensinar umas técnicas de pintura no bolo que hoje é tendência e está em alta na confeitaria. E iremos finalizar o nosso kit refinado em pasta americana. Se você não assistiu ainda a aula 1 e 2, nessa página abaixo do vídeo está o link para as duas aulas, tá? Para que você possa assistir. Na primeira aula você irá aprender a fazer os brigadeiros, a receita do brigadeiro e como personalizá-lo, fazendo as decorações em pasta americana. E na segunda aula eu ensino a massa do cupcake e decoração em pasta americana 2D. Eu recomendo que você assista essas duas aulas antes de assistir a aula de hoje, porque elas são fundamentais para que a gente possa finalizar o kit na nossa aula de hoje. Além de ter dicas valiosas que irão te ajudar como confeiteira. Antes de começarmos a fazer o nosso bolo, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, que deixou o seu comentário aqui na página. Foram centenas de comentários na Semana dos Kits Refinados em Pasta Americana, comentários como esse. A Maria escreveu: obrigada, Lid. Eu amei a aula, maravilhosa, amo seu trabalho. Nunca trabalhei com pasta, pois sempre tive medo de não acertar. Mas vendo assim, passo a passo, dá para perder o medo. Estou muito agradecida. Obrigada, Maria Silvânia. Não precisa ter medo da pasta, viu? A Vanreira escreveu assim: antes de assistir às aulas, tinha muita vontade de fazer algo diferente para me ajudar na renda. Assistindo essas aulas, abriu mais a minha visão. Estou muito feliz. Obrigada pelas dicas. Obrigada, Vanessa. A Maciel escreveu assim: muito top a aula, Lid. Eu parei com a confeitaria na Páscoa, muitas decepções. Mas hoje, assistindo suas aulas, acho que vou tentar voltar pelos personalizados. Obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Obrigada, Marisa. Continue mesmo. É muito legal ver essa comunidade de confeiteiras interessadas em mudar as suas criações, oferecendo essas opções de kits personalizados em pasta americanas para os seus clientes. Isso mostra o quanto estão comprometidas com a confeitaria e eu estou fazendo o possível para responder cada um dos comentários. Depois de ver o vídeo de hoje, deixe o seu comentário aqui abaixo, tá? Eu vou amar saber um pouco mais sobre você. Nessa semana eu recebi muitas perguntas e eu separei algumas delas, que são o valor que deve cobrar em cada kit, como devo iniciar nas vendas dos kits, como que eu vou fazer, como que funciona o treinamento completo. Bom, eu vou responder todas essas perguntas no final dessa aula, tá? Depois de ensinar a decoração do bolo. Então vamos agora aprender a fazer a decoração em pasta americana no nosso bolo com pintura. Vamos começar a nossa aula cobrindo o nosso bolo de pasta americana. No caso, eu vou usar aqui um bolo fake, porque o foco dessa aula é mostrar a decoração e as técnicas das decorações. Então, eu vou utilizar uma maquete para fazer esse bolo aqui. Mas a receita da massa, de uma massa manteigada, eu vou deixar no e-book para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar. Não é a receita do meu treinamento especial dos kits em pasta americana, mas é uma massa que tem aqui no canal Confeitaria Refinada e que você também pode utilizar, tá bom? Eu tô aqui com a minha pasta americana branca. Essa pasta americana que eu utilizo aqui é da Arcolor. E antes de cobrir o meu bolo, eu preciso sovar a minha pasta americana, igual a gente fez nos cupcakes e nos brigadeiros, tá? Ó, se ela grudar um pouquinho assim na mesa, não tem problema, basta você colocar um pouquinho de gordura vegetal ou até mesmo da maisena, tá? Do amido. Não coloque muito amido para não ressecar, tá bom? Enquanto você sova. Essa pasta aqui que a gente vai utilizar não tem CMC. Para cobrir bolo de pasta americana, o ideal é que a gente não use CMC, tá? E geralmente as pastas elas podem rachar quando você coloca no seu bolo. Quando a gente é iniciante, a gente comete esse erro algumas vezes. Isso acontece pela falta da sova, tá? Então é super importante que você sove bem a sua pasta americana para poder abrir ela, tá bom? Então, ó, antes de abrir a minha pasta americana, eu vou colocar aqui na minha mesa o amido de milho.
coloco um pouco aqui, ó, dou uma espalhada e venho abrindo com a ajuda de um rolo, ó. Eu vou abrindo nesse sentido assim, ó. Depois eu giro a minha pasta, tá? Eu tenho sempre que estar girando a minha pasta para ela não colar na minha mesa, porque senão eu não vou conseguir depois retirar, tá? Ó. Então eu venho aqui abrindo. Sempre divida bem a força, tá? No seu rolo, em toda a extensão da sua pasta, para que não fique mais grosso em um lugar, mais fino em outra. E abrindo a sua pasta americana dessa forma como eu tô abrindo aqui, você consegue abrir ela de maneira uniforme, tá? Ó. Com a minha pasta americana aqui já aberta, eu vou preparar o meu isopor, que eu posso também preparar ele antes de abrir a pasta americana, tá? Não tem problema. Eu vou passar aqui no meu isopor, você pode passar só água, glucose de milho, gel de brilho, tudo isso, gordura vegetal também serve. Tudo isso você pode passar uma camadinha aqui para colar o seu bolo, tá? Para colar a sua pasta. Eu tenho aqui um pouquinho de água, ó. Eu molho a minha mão e passo na superfície, ó, do meu isopor aqui. Onde eu passar, vai grudar. Como esse bolo é uma maquete, não precisa cobrir com plástico filme, com nada disso, tá? A gente aplica a pasta direto no isopor. Esse isopor aqui, ele tem 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura, tá? Prontinho, meu isopor já está molhadinho. Eu vou pegar o meu rolo, vou colocar aqui, ó, em cima da minha pasta e vou dobrar a minha pasta em cima do meu rolo. Fiz isso, coloco o meu isopor aqui na minha frente, tá? Levanto o meu rolo, ó, com a minha pasta, encosto ele aqui no isopor e venho despejando a minha pasta aqui em cima dele, tá? Fiz isso, ó, eu vou dar uma leve alisadinha aqui em cima, ó. Alisei rapidamente aqui em cima, eu vou proteger as quinas, certo? Para minha pasta não rasgar. Fiz isso, agora eu vou começar a descer a minha pasta até lá embaixo, ó, sempre abrindo ela para a lateral, para que não fique com essas pregas. Então, eu vou sempre, ó, abrindo a minha pasta, tá? E com paciência, ó, você vai abrindo e colando a pasta no bolo, tá? Ó. Aqui eu utilizei 800 gramas de pasta americana. Olha só. Sempre abrindo ela com a sua mão, nunca puxando ela, tá? É sempre abrindo ela para lateral. Abre ela para lateral e gruda no bolo, tá? Ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui para poder girar o bolo. Prontinho, ó, encapei todo o meu bolinho. Então, eu venho com uma faquinha agora, tiro esse excesso maior aqui, ó. E eu vou transferir esse meu bolo aqui para um cake board. Se fosse um bolo verdadeiro, eu poderia colar aqui no meu cake board com um pouquinho de recheio ou de ganache. Como é um bolo fake, eu vou botar só um pouquinho de água, que já vai ser suficiente para colar o meu bolo, tá? Então, eu venho e coloco aqui o meu bolo, ó, bem no centro, tá? Centralizo bem, porque depois ele vai ficar bem colado. E aqui eu vou continuar trabalhando com ele. Eu vou utilizar essas duas espátulas aqui, ó, que eu gosto de usar para alisar o bolo.
Então, agora que a pasta já está totalmente grudada, eu venho só alisando, ó. Sempre utilizando as duas espátulas em conjunto, porque uma vai ajudar a outra. Se você sentir que tá grudando um pouquinho, que tá pegando um pouquinho, você pode vir com um pouquinho de amido de milho, ó, e passar tanto na superfície quanto na lateral. Essa espátula aqui de cima, ela serve para segurar o bolo. Se você segurar com a mão, vai marcar a sua pasta. Então, com essa espátula aqui, isso não acontece, tá? E aí você vai fazendo movimentos circulares em todo o seu bolo, para alisar todo ele e também para deixar ele todo grudado na pasta, tá? Ó. Então, é nesse momento aqui que você tira qualquer imperfeição que tenha ficado na sua pasta. Alisei toda a parte da lateral, ó. Eu venho aqui com a própria espátula e vou fazendo essas batidinhas aqui. Primeiro que é para colar a pasta no bolo. Primeiro que é para colar a pasta no cakeboard, tá? E segundo que é para deixar esse excesso aqui bem fininho, tá? Para que eu possa retirar o excesso sem danificar o meu bolo, né? Sem deixar um acabamento feio. Então, eu venho só cortando aqui, ó. Olha só, deixei a minha pasta bem fininha, agora sim eu venho com a espátula, ó, sempre reto uma faquinha e venho fazendo esse recorte, ó, de toda a base do bolo. Como essa faquinha ela tem a lâmina reta, não deixa a minha pasta picada nem nada, tá? Tiro o excesso, ó. Depois você pode vir novamente com essa espátula, só para alisar mais um pouco. Prontinho, já temos o nosso bolo aqui coberto, tá? Esse bolo nós não vamos fazer as quinas, mas a gente vai começar agora a fazer uma decoração bem especial nele, tá? Vamos utilizar agora para continuar Vamos fazer a nossa decoração agora, utilizando um pincel bem fofo que você tenha separado aí para fazer suas coisas de confeitaria, tá? E eu vou utilizar também 2 pós aveludados aqui. Um é o amarelo e o outro é o laranja, os dois são da Mix, tá? E eu vou começar pelo amarelo. Vou colocar aqui um pouquinho desse pó em cima de um guardanapo, que pode ser um papel toalha também, tá? Vou pegar um pouquinho dele, ó, e vou desprezar aqui na outra parte do papel que não tem pó. Pra quê? Pra ficar mais suave. Eu vou começar a colocar no meu bolo, aplicar no meu bolo, ó, com movimentos bem suaves e mais nessa parte aqui de baixo, tá? Porque na parte de cima a gente vai usar um outro tom. Então, ó, pega um pouquinho do pó com o pincel, deixo o excesso ali no papel e venho aplicando no meu bolo, ó, de maneira bem suave, tá? Ó. E a gente vai aplicando em todo o bolo. Essa técnica aqui você pode fazer com qualquer cor, fica muito bonito, tá? Não precisa utilizar um aerógrafo para fazer isso aqui e dá um efeito bem bacana no seu bolo. E para quem tem dificuldade em pintar pasta americana, isso aqui é perfeito porque você não precisa utilizar os corantes em gel para pintar a pasta. Olha só, agora eu tô só espalhando o que eu já coloquei, tô esfumando, tá? E olha como já pintou aqui a minha pasta, né?
de amarelinho. Agora eu vou trocar o corante, não vou usar mais o amarelo. Agora eu vou utilizar o laranja. Coloquei um pouquinho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá, ó? E vou vir aplicando agora nessa parte aqui, mais em cima, ó. Um pouquinho já é suficiente para atingir o bolo, ó. E o pincel bem fofo, o pincel bem fofo, ele é ideal para não deixar marcas no seu bolo, tá? Para não deixar aquela cor bem marcada do corante. Vou trazer aqui, ó, para a parte do topinho do meu bolo. Prontinho, ó. Já estou com o meu bolo tingido aqui da cor que eu quero. Agora eu vou retirar isso aqui. Eu vou pegar agora a pasta americana marrom, tá? E eu vou fazer a fita que vai ficar aqui em volta do meu bolo, tá? Eu vou esticar assim a minha pasta, ó, que eu quero que ela fique comprida, tá? E vou abrir ela, ó. Eu tingi a minha pasta com corante marrom. Eu vou vir aqui com um marcador de textura de pedras e eu vou colocar. Como a gente vai fazer uma tira, essa plaquinha aqui de pedra, o final não encontra com o começo, não tem problema, a gente faz a emenda na esteca, tá? A gente continua seguindo o desenho na esteca. Então, ó, eu coloquei aqui, vocês vão entender melhor quando eu mostrar. Não encontrou o desenho, mas aí a gente vem com a esteca, ó, e pode fazer esse encontro, ó. Certo? Onde tiver ficado mais claro, você também pode vir e aprofundar um pouquinho mais, ó. Certo? O ideal é que você já faça essa tira suficiente para dar a volta toda no bolo, tá? Então, ó, fiz aqui. Agora eu vou retirar as bordas, né? Então, eu vou fazer mais ou menos uma linha reta aqui. Você pode utilizar aquele cortador de tiras para você fazer essa linha reta, tá? Nessa parte aqui, ó, eu vou fazer esse recorte seguindo o próprio recorte da pedra que tá aqui, tá? Para não fazer nada muito certinho. Olha só, então eu venho seguindo a própria marcação da pedra, tá? Ó, não vou deixar nada retinho. Agora que eu já cortei tudo, eu vou vir com a estequinha, ó, só tirando as rebarbas, como a gente já fez em todas as modelagens, ó. Só encostando para tirar a rebarba, tirar a marquinha da faca, deixar mais uniforme, tá? Tudo isso antes de levar pro bolo. Fiz todo esse acabamento, agora eu vou vir com um pincelzinho com água e vou passar, ó, em toda a base
do meu bolo para que possa grudar esse acabamento, tá? Ó, então eu venho molhando o pincel. Trago a minha fita, ó, eu posso enrolar ela assim. Venho aqui, ó, e vou desenrolando apenas, ó. Essa parte aqui eu não vou colocar, tá? Porque é onde vai vir o leão, então eu não vou precisar colocar aqui, tá bom? Eu tenho aqui o meu desenho que eu escolhi. As cores não são essas, tá? Só que a minha impressora não tá imprimindo todas as cores, então não se prendam nessas cores aqui, tá? Vamos fazer da mesma forma como a gente fez nos cupcakes. A gente vai transferir o desenho aqui e depois transferir no verso, tá bom? Então, sempre com um lápis ou uma lapiseira atóxica, tá? A gente vai seguir, ó, todo o desenho que tá embaixo, tá? Transferi o meu desenho, ó. Agora eu vou virar ele, ó, e transferir na minha pasta, tá? Se eu não quisesse que o meu desenho ficasse invertido, eu ia desenhar aqui atrás para poder passar para a pasta. Mas não tem problema de invertir esse desenho aqui, porque não vai dar tanta diferença, tá? Então, eu vou virar ele para poder aplicar na minha pasta. Eu vou abrir um pedacinho de pasta americana. Eu tenho aqui essa pasta aqui, ó. Você vai colocar um pouquinho de CMC. Botar aqui, ó, um pouco de CMC. Como a minha pasta aqui tá numa quantidade maior, eu vou colocar um pouquinho mais, tá? E aí a gente sova para poder ativar esse CMC, tá? Como a gente já aprendeu nas outras aulas, esse CMC vai enrijecer a minha massa, né? Vai sugar a umidade e vai fazer com que a minha pasta fique durinha, tá? Então, com o meu CMC aqui já misturado na minha pasta, ó, eu vou abrir, tá? Vou deixar ela não tão fininha, tá? Para ela poder ter um pouco de estrutura. Quanto mais grossinha ela ficar, mais vai demorar para endurecer, tá? Então, também tem que levar isso em consideração. Prontinho, ó, vou tirar aqui só esse excesso aqui para ficar melhor, tá? Para trabalhar. Meu desenho, ó, já está aqui, então eu vou virar ele ao contrário, ó. Encostar na pasta. E venho novamente com o lápis. Vou decalcar de novo, ó, fazendo um pouquinho mais de força para transferir o desenho para a pasta, tá? Ó.
Prontinho, ó, terminei. Agora é só retirar o papel manteiga, ó. Olha só como tá totalmente decalcado na minha pasta, né? Então aqui vai ficar muito mais fácil agora pra mim pintar. Vou sempre ter aqui como referência o meu desenho original. Não vou me prender muito a esse desenho aqui, porque essas cores não estão iguais, então eu vou ficar olhando pela tela do computador. Mas aí na casa de vocês, vocês vão imprimir e vão olhar pela foto do desenho original, tá? Então eu vou começar aqui pintando as partes claras, tá? Então eu vou utilizar primeiro o amarelo gema, tá? Ó. Eu gosto de colocar um pinguinho de branco junto com esse amarelinho, tá? E vamos também colocar alguns pingos de água, tá? Pra diluir, ó, esse corante, tá? Testa um pouquinho dessa tinta, ó, numa superfície pra você ver a cor que tá, se você quer um pouco mais clara ou se um pouco mais escura, tá, ó? Então, testa. Vou colocar aqui um pouquinho mais do branco, tá? Porque eu quero deixar um pouco mais claro. Vou colocar mais umas gotinhas aqui de água e vou misturar. Já ficou mais clarinho, tá? Então agora eu vou utilizar. Eu vou pintar aqui tudo que for amarelo, tá? O rostinho dele, que é a parte amarelo mais clarinho, eu vou pintar. Depois eu venho fazendo só o sombreamento, tá? Então, basicamente, todo o rosto dele é feito com o amarelo mais claro e depois a gente vem só sombreando, tá? Nessas partes aqui que são maiores, eu posso vir com esse pincel um pouco mais grosso, tá? Ó, e ir pintando mesmo. Só que vai ter partes que são bem fininhas, né? Bem pequenininhas e que eu preciso vir com um pincel mais fininho, tá? Ó. Então, eu venho aqui, onde eu conseguir, eu trago com esse pincel, tá? E agora eu vou tirar um pouquinho do excesso. Então, eu venho com um papelzinho guardanapo, ó, e vou encostar aqui onde eu sinto que tem um excesso de tinta, tá? Então, eu vou tirando esse excesso aqui, ó. Só de encostar, eu já tiro esse excesso. Como foi por aqui que eu comecei, provavelmente o meu pincel estava muito carregado. Então, acabou deixando esse excesso. Mas aí a gente vem, ó, tira. E agora eu tô vindo só espalhando aqui novamente. Agora, pra fazer a parte mais escura, eu vou colocar um pouquinho de marrom aqui no meu amarelo, pra dar uma fechada nele. Então, coloquei um pinguinho de marrom, vou agora dar uma misturada, tá? Pra ver qual tonalidade que ficou. Se você ver que ficou muito escura, você pode vir com um pouquinho do branco. E é sempre só uma gotinha, tá? Uma gotinha é suficiente pra gente pintar todo o nosso desenho. Vou colocar uma gotinha do amarelo. E você vai misturando as cores no tom que você deseja, tá? O bom aqui é que você consegue ver a diferença, ó, entre um e outro, tá? Aqui eu tô tirando o excesso do meu pincel, pra não ir muito carregado.
E agora eu vou colocar aqui, ó, nas partes do meu desenho que é mais escura, tá? Pra dar um efeito de luz e sombra. Pra não ficar marcado, ó, eu venho dando batidinhas, tá? Essas batidinhas com o pincel não vai deixar que fique a aparência de marcado. Prontinho. A gente ainda vai utilizar um pouquinho desse amarelo aqui dentro do olho, tá? Mas eu não vou utilizar agora. O que a gente vai fazer agora é utilizar a parte clara do nosso leãozinho, tá? Então, ele tem bastante branco nessa parte dele mais clara. E também essa parte aqui do focinho dele, do bigode, também é mais clara. A gente vai fazer essa parte mais clara utilizando o marfim. Então, eu tenho aqui, ó, o potinho, vou colocar um pouquinho do marfim, vou colocar também um pouquinho do branco. E umas gotinhas também de água para poder diluir esse corante, tá? Como essa parte do bigode aqui ela é um pouco menor, então eu vou utilizar esse pincel bem pequenininho para poder preencher, tá? Ó. Então eu venho aqui, ó. Molho meu pincel aqui na parte branca, ó, e venho preenchendo na parte da luz, tá? Então, ó, aqui tem um pouquinho de branco, vou colocar aqui. Eu sempre tento utilizar todas as cores de uma única vez, então por isso que eu peguei o branco e já fiz o contorno dos olhos, tá? Agora a gente vai trabalhar com a cor do vermelho marsala, tá? Pra pintar as folhas. Então vamos utilizar dois tons também, um vermelho mais claro e um vermelho mais escuro. Então vou colocar aqui, ó, um pingo desse vermelho marsala. Pra não ficar tão forte, eu venho com o branco. Vou dar aqui uma misturada, ó. Vou colocar um pouquinho mais do branco. Então, vamos lá, ó, começar
a pintar, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho do Marsala aqui, pra gente fazer um tom mais escuro para as folhas que estão mais no fundo, tá? Para dar uma ideia de profundidade, então a gente precisa de um vermelho mais escuro. Por isso eu só coloquei aqui o vermelho Marsala sem o branco, tá? E a gente vai pintar toda essa aqui, ó, essas folhas que estão na parte do contorno dele, tá? Um pouco mais afastada. A parte interna do olho, ela tem um pouquinho do amarelo mais escuro. Então, eu vou vir aqui, ó, já que já secou um pouquinho. Vou vir aqui, ó, e vou pintar a parte de dentro com esse amarelo, tá? Não importa se você tiver borrado um pouquinho, porque depois a gente vem contornando com o preto. Com o corante Marsala, o vermelho Marsala, eu vou fazer as ranhuras da parte de dentro da folha, tá? Ó.
Agora a gente vai vir com corante preto, ó, e vai fazer todo o contorno do leão com o preto, tá bom? Para terminar e dar um efeito bem especial, eu tenho aqui um dourado, que eu diluí com um pouquinho de álcool de cereais. E nessas partes que eu fiz o contorno amarelo, ó, eu vou colocar esse dourado, tá? Que vai dar um efeito bem bonito, vai destacar bem. Prontinho, gente, ó, finalizamos aqui o nosso bolo, ó, como ele ficou. Agora a gente vai recortar toda a parte externa, colocar em cima de um pratinho de isopor para esperar secar, tá? Pra gente poder aplicar no nosso bolo. Aqui vai ficar secando, ó, no isopor, e quando a gente faz as outras decorações do bolo, tá? Agora a gente vai fazer um trabalho utilizando massa de pastilhagem. Muita gente não sabe para que serve essa pasta aqui, pastilhagem, mas a gente vai utilizar a pastilhagem sempre que a gente quiser fazer algo que fique super firme, como um muro, uma cerca, um telhado. No caso aqui a gente vai fazer um sol, então eu preciso que ele fique em cima do bolo, né, bem firme. Então eu vou utilizar essa pastilhagem aqui. A gente vai utilizar ela igualzinho à pasta americana, tá? A gente vai apenas sovar, abrir ela na espessura que a gente deseja e pronto, e trabalhar com a pasta. Então eu vou começar aqui, ó, abrindo a minha pasta, tá? Se grudar um pouquinho aqui, coloca um pouquinho de amido, tá? Aqui eu já imprimi o desenho, ó, que eu vou utilizar, tá? A gente vai fazer o mesmo processo de transferência para o papel manteiga que vocês já aprenderam, tá? Então eu vou fazer com esse desenho aqui. Esse círculo aqui eu vou cortar primeiro, porque eu vou passar para minha pasta americana, tá? Então aqui, ó, posicionei esse círculo aqui, ó, e vou passar a faquinha em volta. A pastilhagem, ela seca muito rápido, tá? Então assim que você abrir, você já tem que recortar, trabalhar com ela. Essa parte aqui de baixo do meu círculo, ó, eu já vou tirar, porque eu preciso de uma base reta, tá? Então eu já retiro ela daqui, ó. Venho com o meu desenho aqui, ó, posiciono
bem em cima dessa minha base reta, tá? Como a gente fez nos cupcakes, tá? Ó. E agora eu venho passando, ó, novamente o meu lápis. Prontinho, ó, já tenho a silhueta. E agora, antes de preencher essa parte daqui, que é a parte preta, a gente vai usar aquelas mesmas técnicas de pintura pra gente fazer aqui o pôr do sol. Então eu vou começar com o amarelo, vou subindo pro laranja e termino bem aqui em cima com o vermelho, tá? Então aqui eu tenho o amarelinho. Vou passar aqui, ó, pode passar por cima mesmo, tá? Do desenho do leão, porque depois ele vai sair, tá? A gente vai cobrir com preto, não vai aparecer. Agora que a gente já pintou aqui o pôr do sol com as misturas das cores amarelo, laranja e vermelho, a gente vai preencher o contorno do Mufasa com o Simba, tá? Então toda a parte do Mufasa a gente vai pintar de preto. Vou utilizar um pincel mais fininho pra gente fazer toda a parte do contorno, tá? E na hora de preencher, se houver necessidade, eu pego um pincel maior, tá bom? Agora é só esperar um pouco a pasta americana secar pra gente colocar no bolo. Prontinho, ó, fiz todo o contorno do Mufasa. Aqui eu abri um pedacinho de pasta americana verde, tá? Que a gente vai utilizar pra colocar no topo do bolo. Eu vou utilizar esse marcador aqui que a gente usou no cupcake de folha. E eu sempre gosto de fazer as decorações bem parecidas dos doces com o bolo. Eu gosto de trazer os mesmos elementos de um para o outro, tá? Para que eles possam combinar. Então, ó, eu vou fazer duas marcações aqui. Agora que já tá todo marcado aqui, ó, eu vou vir com esse círculo, que tem 15 centímetros de diâmetro, que é o que a gente vai usar no topo. Vou recortar todos os excessos, todas as sobras. Peguei aqui o meu bolinho, ó, molhei a parte do topo onde vai ficar.
essa decoração. Venho aqui, ó, e coloco aqui em cima, tá, ó. Dou uma arrumadinha para acomodar tudo. Vou abrir aqui um pouquinho dessa pasta aqui verde e a gente vai fazer várias folhinhas para colocar nesse contorno aqui, tá? Para dar um acabamento bem bacana. Então, ó, passo o pincel com água aqui, porque eu já vou grudando, tá? Toda essa volta a gente vai colocar as folhinhas. Vamos agora colocar, ó, nosso desenho que já tá mais sequinho. Vamos aplicar aqui na pasta americana. Então, para isso, basta apenas a gente molhar, tá? A nossa pasta, onde vai ficar o desenho. Pra gente poder depois dar o acabamento onde tá precisando, tá? Então, ó, vou vir aqui, trago o meu desenho, ó. Tento não segurar na parte preta, que é a parte que eu pintei por último, tá, ó. Posiciono aqui, onde eu quero que fique. Se você quiser deixar que ele fique assim, ó, com essa parte pra cá, sem grudar no bolo, pode também, tá? Vai da sua preferência. Vem grudando, pra que ele não despenque. Aqui eu vou até retirar aqui 2 folhinhas, para que ele grude melhor. Colo aqui, ó. Aqui na parte de baixo, ó, para continuar o desenho das pedrinhas, a gente vai pegar a pasta americana marrom e a gente vai fazer como se fossem várias pedrinhas sobrepostas, tá? Ó, então, eu tô molhando aqui para que a gente possa botar essas pedrinhas. Para fazer as pedrinhas, nada mais é do que você fazer várias bolinhas irregulares de vários tamanhos diferentes e você ir, ó, colocando elas aqui, tá? Ó, pode colocar uma maior, uma menor, não tem importância, tá? Ó. E para finalizar o nosso bolo, eu vou colocar aqui um pouquinho de água aqui no topo. Tem que esperar essa parte daqui secar bem, tá? Ficar bem firminha para você poder colocar no bolo. Coloco aqui em cima, ó. Pressiono um pouquinho para ficar firme. Se você quiser, pode usar os palitinhos, tá? Que vão ajudar bastante. E olha o resultado do nosso bolo, como que ficou lindo, cheio de efeito, cheio de técnica. E você está pronto agora para fazer o seu bolinho também. Pode trocar o tema, fazer do jeito que você quiser, que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Nossa, que lindo que ficou o nosso kit em pasta americana, não é mesmo? Viu só como o kit vai gerar para você um diferencial enorme na confeitaria? Antes de eu tirar algumas dessas dúvidas que vocês tiveram, veja o depoimento de uma das minhas aluninhas. E tava chegando o aniversário do meu primo, foi aí que eu me encorajei pela primeira vez de fazer algum bolo, pela forma que a Lidiane ensina. Ela não só ensina, mas ela aquela pessoa que nos encoraja a fazer, de dizer, olha, você é capaz, vai lá, faz, vai dar certo, se não der certo na primeira vez, tenta de novo. Então foi isso que fez total diferença. Então eu fiz, claro, com muito medo de fazer, né? Era o meu primeiro bolo, nunca tinha feito, mas graças a Deus e graças a Lidiane deu certo. Além de ela ensinar, ela acredita no nosso potencial e nos dá forças
para ir em frente, para não desistir dos nossos sonhos. E em uma live que ela fez, ela disse: você não pode ficar somente olhando, sentado olhando, você precisa levantar e fazer, senão nunca vai dar certo, senão você nunca vai ter coragem. E aquilo foi uma sacudida que ela me deu, não só a mim, mas eu acredito que tem mudado muitas vidas. Assim, que eu tenho muita insegurança em fazer as coisas. E o curso está me ajudando a ter uma forma diferente de pensar, de não ter medo de ir em frente, não ter medo de seguir, porque todo mundo tem um começo, todo mundo tem que ter um início para todo mundo. Ninguém começou atropelando as coisas e já chegou do meio para o fim, digamos assim. Tem que se ter um início, e esse início, para mim, estou conseguindo no curso, porque, como já disse, sou iniciante e cada aprendizado que ela obteve e está passando para a gente, isso tem sido muito enriquecedor na minha vida. Poder inspirar essas pessoas não tem preço. Ver essa transformação gerada na vida delas é muito gratificante para mim. Bom, agora vamos lá tirar algumas dúvidas que surgiram ao longo das semanas dos kits refinados. A primeira e a mais frequente é qual o valor que devo cobrar em cada kit. Bom, isso depende muito de cada cidade, bairro ou da sua região. Você deve calcular o valor de acordo com o seu próprio custo. Uma vez você sabendo o seu custo, você agrega a sua mão de obra e o seu lucro. Uma formação de preço simples de se fazer e não tão detalhada, para você ter uma ideia da formação de preço, seria você saber o seu custo total do seu kit e multiplicar por 3. Marque bem isso! A sua base para a formação do preço de venda é saber primeiramente o seu custo total, saber quanto você teve de gastos para fazer o seu kit, para assim você saber quanto você vai cobrar. Como devo iniciar as vendas dos kits que eu irei começar a fazer? Para iniciar com as vendas dos kits, uma das maneiras é você fazer promoções. Por exemplo, temos somente 10 kits disponíveis para venda, com 10 ou 20% de desconto, corra e garanta o seu. Algo desse tipo ou com uma outra abordagem. Uma sugestão que funciona bem seria vender pacotes para gestante, por exemplo, para fazer mêsversário dos seus filhos. Assim, você consegue fechar pacotes para todos os meses e receber, na maioria das vezes, tudo de uma única vez, fidelizando assim o seu cliente. Mas vale muito destacar aqui que o cliente não compra aquilo que não vê. Os clientes querem ver o kit feito por você. Eles não querem ver os kits de outras pessoas, eles querem ver o seu trabalho. E você fazendo dessa forma, você vai ter confiança do seu cliente e assim ele vai fechar a encomenda com você. Então, como sugestão, é você fazer o kit em um bolo fake, para assim você ter sempre amostras para mostrar para o seu cliente, tá? Então eu sugiro para você fazer bolos fakes para ter em seu portfólio e ter uma variedade para apresentar ao seu cliente. E também, dentro da sua casa ali, você ter um espacinho numa prateleira para você deixar os seus bolos expostos, para quando o seu cliente vir ver o seu trabalho, fica fácil para você apresentar, tá? Então faz pelo menos um kit para você mostrar para o seu cliente, tá? O que você não pode é oferecer a opção do kit para o seu cliente sem ao menos você ter feito um kit na sua vida personalizado em pasta americana, tá? Então veja aqui esse bolo como exemplo, que foi da girafinha que eu fiz para um outro kit de pasta americana. Você tem que ter os seus próprios modelos dos seus trabalhos, tá? E isso vale também para tudo que você faz como confeiteira, porque assim você tem o seu próprio portfólio, sua própria criação na confeitaria, e isso ajuda muito para fechar as encomendas, tá? Pois transmite uma confiança maior para o seu cliente e assim você se torna uma referência na sua região. Uma mega dica aqui para facilitar você na escolha de um tema para oferecer para o seu cliente é você ficar sempre atento às estreias do cinema e fazer os kits de acordo com as estreias. Como foi o caso aqui na Semana dos Kits Refinados, que eu fiz o kit com o tema Rei Leão, que estreou recentemente no cinema, e eu já fiz pensando em facilitar a sua criação do seu kit. Nas suas mídias sociais, você também tem que ter tudo dividido por categoria, tá? E para álbuns também, criar alguns álbuns diferentes, específicos, para o seu cliente poder encontrar o que ele busca com muita facilidade, tá? Sem ter dificuldade alguma.
Pense sempre ao contrário, como se você fosse o cliente buscando pelos seus kits ou seus bolos nas mídias sociais. Por onde você começaria a procurar o seu próprio perfil? Então invista nas hashtags, coloque sua foto e coloque hashtag Rei Leão, hashtag bolo decorado, hashtag Lion King, e invista nas hashtags, tá? Principalmente no Instagram. Outra pergunta é como funciona o treinamento completo dos kits refinados em pasta americana e se ele funciona para quem está iniciando na confeitaria ou para quem já é confeiteira. O treinamento funciona para todo mundo, para você que nunca fez bolos ou doces e quer começar na área da confeitaria e para você que já faz bolos e doces, tá? Porque eu irei passar nele o meu próprio método de fazer os kits personalizados que irão facilitar o seu aprendizado, tendo uma rota para seguir, um passo a passo completinho. Nesse treinamento, eu vou te ensinar a fazer 12 kits em pasta americana e cada um dos kits com uma técnica diferente, para assim você ter diversas formas de aplicar nos seus próprios kits personalizados. Ao se inscrever, eu vou liberar o passo a passo de 4 kits personalizados em pasta americana para você já começar a fazer e fechar as suas primeiras vendas. Acho que você deve estar se perguntando aí agora, né? Mas e os outros 8 kits? Quando você vai liberar? Os outros kits eu irei liberar uma vez por mês, onde eu chamei de kits tendências, pois eu irei fazer e aplicar as técnicas nos kits de acordo com a tendência do momento e também ver qual tema do kit personalizado você, aluna, quer aprender, pois eu irei fazer uma pesquisa com todas as alunas para entender o que cada um está buscando e uma votação para o próximo kit a ser feito. Com isso, dá para ajudar ainda mais você. Eu irei ensinar várias massas que irão te ajudar na estrutura do seu bolo, dando sustentação para a pasta americana, além da minha técnica do ganache perfeito para blindar o seu bolo e ensinar diversos recheios e caldas desenvolvidas por mim. Você terá um treinamento super detalhado, onde eu irei te ensinar o meu passo a passo, o meu método, te ensinando da maneira correta a rota a ser seguida. Realmente eu pensei com muito carinho nesse treinamento para facilitar o seu crescimento como confeiteira, pois com esses kits você terá sempre novidades para oferecer para os seus clientes, se diferenciando aí na sua região. Nesse treinamento eu irei abrir o meu caderninho de receitas secreto para você, passando todo o meu método que eu criei e desenvolvi, ensinando você a fazer kits personalizados para várias quantidades e para vários tipos de clientes existentes no mercado, além de ensinar mais a fundo o método de escassez para a divulgação de seus kits nas redes sociais, onde seus clientes vão ficar loucos para fechar quando vê a oportunidade que você vai lançar. E olha, não para por aí não, tá? Eu sempre vi aqui a dificuldade que as confeiteiras têm em fazer uma foto perfeita dos seus produtos. Então eu conversei com a minha equipe de marketing e convenci a eles a fazer uma aula ensinando você o passo a passo de como fazer fotos perfeitas dos seus kits pelo celular, para assim os seus kits ficarem mais chamativos quando você divulgar nas redes sociais. Além de uma aula sobre como administrar a sua rede social corretamente. Então dá para você ver como foi tudo pensado no passo a passo para facilitar as suas criações, né? O treinamento é totalmente online, o seu acesso será pela internet, onde você pode acessar pelo seu celular, tablet, computador e o melhor, tudo aonde você estiver, como na cozinha da sua casa. Então é muito legal. Só preciso te adiantar uma coisa, tá? Que é sobre as vagas. Elas são muito limitadas, ainda mais para esse treinamento, porque eu quero dar atenção devida às minhas alunas que se inscreverem nessa primeira turma, porque eu sei que se tiver muitas pessoas eu não vou conseguir atender do jeito que eu quero. Então o valor do treinamento não será nem o valor de um brigadeiro, tá? Muito menos de um cafezinho por dia, porque eu vou te passar nele o meu método exclusivo que eu mesma desenvolvi, a rota que eu criei para ser seguida e aplicada. E você, aplicando esse método, vai te gerar uma grande transformação. Eu sei que vai ser um diferencial para você como confeiteira aí na sua região. Então fique atenta no seu e-mail. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, você receberá o link para você se inscrever, tá? Mas corra, porque a oportunidade é única para você não ficar de fora, tá?
E se você tem alguma dúvida quanto ao treinamento, se ele é para você, ou alguma dúvida quanto à Semana dos Kits Refinados, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo que eu vou fazer de tudo para te responder, tá? Eu disponibilizei um e-book para você com a receita da aula de hoje. Então aqui abaixo do vídeo tem um botão com um link para você baixar e ter no seu celular ou no seu computador, tá bom? Compartilhe a Semana dos Kits Refinados em Pasta Americana com seus amigos e parentes. Ainda dá tempo deles assistirem. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão para você compartilhar no seu Facebook. Basta clicar e compartilhar. E não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp, porque por lá eu vou te informar sobre as aulas e ainda dar mais algumas dicas que não dá para passar por aqui sobre esse fantástico mundo da confeitaria. É só procurar aqui na página o botão Quero Participar do grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te vejo na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Você dentro da nossa área de membros das confeiteiras de sucesso. Um super beijo, meus refinados!